Aula de redação publicitária avançada, dia 14 de outubro de 2021, turma à noite. Muito bem, vamos começar. O assunto de hoje, eu já dei para vocês em criação publicitária para TV e cinema e produção publicitária para TV e cinema. Nós vamos falar pela terceira vez sobre roteiro, tá? Mas eu vou falar de uma maneira muito sintética. Eu juntei tudo numa aula só. Em vez de dar 2 aulas sobre roteiro, juntei porque vocês já sabem, né? Então, levando em consideração que vocês, eu acho que vocês já sabem, né? Eu só vai ser uma aula de reminder, né? De lembrança, né? E com algumas coisas que eu coloquei novas, assim, para melhor. Chegou mais alguém. Jonathan, pode. Bem-vindo, Jonathan. Boa noite, pegando a aula agora. Eu estou exatamente agora. Vamos lá. Tá bom. Tá limpo. Vamos lá. Como eu estava falando para a Tayane, Jonathan, eu vou falar sobre roteiro, que é um assunto que eu já falei para vocês em criação publicitária, produção publicitária, de TV e cinema. E, para mim, vocês já sabem. Então, essa aula é mais de reminder, de lembrança, e eu sintetizei tudo numa aula só, né? Então, para mim, vocês já sabem, eu só vou relembrar, né? Bom, vamos lá, vamos relembrar. Eu começo com essa frase do Stanley Kubrick, que é uma frase de animação para vocês. Para quem acha que não é capaz de fazer um roteiro de filme ou de não fazer um filme. Hoje é muito fácil fazer filme, né? Você tem um celular, tem a tecnologia que te ajuda, você pode sair filmando, né? Mas se você consegue fazer uma história, colocá-la no roteiro, você tem uma base, uma técnica que você pode fazer, que você grava no celular ou na sua máquina, na sua câmera, de uma maneira muito melhor. Então, especificamente no filme publicitário, lembrando que o filme publicitário não serve para explicação, eles são 30 segundos. No Brasil, foi determinado que o padrão de anúncio de TV é de 30 segundos. Podem haver menores, podem haver maiores. Mas eu cada vez vejo menos anúncios na TV maiores que 30 segundos. O que tem são esses mesmos anúncios que passam na TV, no YouTube ou em outras redes de vídeo, onde ele é mais estendido, né? Então, isso que acontece? Hoje, os filmes publicitários eles estão sendo feitos maiores e estão sendo reduzidos para 30 segundos para a televisão. Mas, ainda assim, mesmo que ele tenha 3 minutos, filme publicitário não foi feito para você explicar o produto, foi feito para você demonstrar o produto em uso, tá? Mostrar o benefício do produto, do serviço, da ideia ou da marca. E aí eu coloquei esse anúncio da Amnesty Internacional, que vocês devem lembrar, que é aquela mulher andando na rua como se estivesse sendo perseguida, né? Falando sobre a violência doméstica, né? E é importante saber o seguinte, que o filme publicitário, como ele é pequeno, ele só tem 30 segundos, cada imagem tem significado, ele não pode ter gordura, porque se você coloca gordura, imagens à toa, digamos assim, só para ilustrar e ficar mais bem, mais bonito, né? Esteticamente bonito, né? Você arranja um problema, porque uma imagem, por menor que ela seja, que ela tenha 1 segundo, né? Ela está comendo 1 segundo dos teus 30 segundos que você usa para contar uma história de venda, né? Para demonstrar o produto. E você dá significado a essa imagem através dos vários gêneros, dos vários estilos de contar uma história, que é o humor, o drama, a sensualidade, o terror, o suspense, né? A racionalidade, né? A emotividade. Tá? Ou seja, no filme publicitário você usa todas aquelas técnicas do cinema e da TV para contar a história. E aí tem outro filme para você verem isso, como é que é usar a técnica de linguagem de TV e cinema. O cinema que a gente conhece veio
o filme publicitário, como a gente conhece, primeiro ele veio do cinema e depois ele se adaptou à televisão. Então, hoje ele tem muito mais a ver com a televisão do que com o cinema, mas a linguagem da televisão veio do cinema também. São os mesmos jargões, são as mesmas técnicas, né? Só adaptada para a tela pequena, que hoje já não é tão pequena assim. E todo filme publicitário ele tem que contar uma história de venda. Ele sempre vende alguma coisa, um produto, um serviço, uma ideia, né? Uma marca. O objetivo dele é vender através da persuasão, da sedução e do convencimento. E aí tem outro filme da Cruz Vermelha, na África, que é interessante para vocês verem como é que é um filme de ideológico, é um filme institucional, corporativo, e de ideia, de ideologia. Muito bem. Outra coisa que é fundamental no filme publicitário é a adequação. Ele foi feito para atingir a um público-alvo determinado. Então, você usa das crenças, dos hábitos, os símbolos desse público-alvo, do conhecimento que a gente chama de universo do conhecimento do público-alvo, para que o público-alvo se cúmplice, se sinta representado naquela história de venda que você está mostrando para ele de um determinado produto. E vende a realidade do produto, né? Eu estou mostrando lá o produto dentro de uma situação que é possível de acontecer com o meu público-alvo e tento colocar ele dentro da realidade do meu público-alvo. E o tempo ideal, como eu falei, é de 30 segundos. É uma história com começo, meio, fim e com final feliz com um produto resolvendo um produto. Volto a repetir. O filme publicitário é o único filme do mundo que é obrigatório ele ter final feliz. Tá? Senão ele não vende. Tá? E para você começar a contar essa história, a gente começa pela sinopse. Né? A sinopse é o primeiro passo para você fazer alguém acreditar em uma história. No nosso caso, em uma ideia de filme. Ou numa história que vai ser contada num filme. Né? Então, se você convence muitas vezes o cliente a fazer um filme através da sinopse, às vezes não é nem pelo filme, o roteiro, o storyboard que você apresenta a ele. Se você já atende o cliente há algum tempo, ele tem confiança em você, só de contar a história, a sinopse do filme, da ideia que você tem, você já vende o filme. Né? Então, já é o primeiro passo para você fazer alguém acreditar na história. A sinopse é uma narração breve. O pessoal de cinema, tá? Exclusivamente cinema, chama muitas vezes a sinopse de storyline, argumento. Alguns chamam de storyline. Porque a storyline é menor do que a sinopse, para dizer a verdade. A storyline é uma linha, exatamente uma linha sobre o filme. A história de um casal de famílias inimigas que se apaixonam. Isso é uma storyline. Que é a storyline do Romeu e Julieta. Que também é chamada de argumento, aquilo que você vai usar como argumento para vender uma ideia. Mas a sinopse, na verdade, é um grande resumo, um super resumo. É a primeira forma do roteiro, né? Antes do roteiro, com as cenas, ele vem a sinopse, o resumo dele. Ele foi feito para dar valor à ideia que você vai usar. Vocês estão me ouvindo direito? Sim, dá para ouvir. É porque eu estou ouvindo, mas às vezes tá avisando aqui. Que a rede aqui está com um problema. Então, se vocês verem, por favor, me falem para eu poder repetir, tá? Então, a sinopse é o valor da ideia, que conta a ideia principal, né, do filme. No caso então, é uma história que não tem cena, não tem falas, não tem locução. E não tem nenhum detalhe. Ele não tem um detalhe, ele só conta a ideia principal. No filme, né, comercial, ele conta ideias de todo o filme, né? Porque um filme comercial tem uma ideia, mas para essa ideia chegar ao final, você vai contando várias outras ideias colaterais a eles, que são ligadas a essa história, até mesmo para dar valor à história central, ou mesmo explicar e justificar a ideia central, né? E aí está um exemplo de sinopse de filme comercial, né, que é Jurassic Park, que ele não tem nenhum tipo de... Assim,
Pode parecer que alguma coisa aqui é detalhe, não, mas o detalhe aqui não é detalhe, a coisa aqui é principal na ideia que se quer vender. O objetivo de uma sinopse é vender os pontos principais da ideia, né? Se for um filme comercial, os pontos principais, que são as várias histórias e a história central. Da sinopse publicitária é o ponto principal, que é a história que vai envolver o produto, né? Para você convencer o teu público-alvo. A função da sinopse é gerar interesse. Se o teu cliente, o produtor do filme, não se interessa na sinopse, o filme não sai. A sinopse já tem que ser boa, né? No filme publicitário, além de gerar interesse, ele tem que alcançar um objetivo de venda. Ou seja, quem lê a sinopse do filme tem que entender que aquela ideia vai ser importante para vender o produto. E se não convencer a pessoa que aquela ideia vai vender o produto, já morre ali na sinopse do teu filme. Tá? Muito bem. A estrutura dele, como é que se organiza? Para você montar uma sinopse, você precisa de temporalidade, quando é que acontece, a localização, onde acontece, a ação, o que acontece, e o desfecho, como conclui, como assina. Tá? Toda sinopse tem esses quatro elementos. Obrigatoriamente é sinopse de filme comercial. O filme publicitário, ele nem sempre, na maioria das vezes, ele não tem temporalidade. A temporalidade só entra quando a temporalidade é importante para se vender o produto, entender a ideia. Por exemplo, você mostra que um produto evoluiu através do tempo, você tem que mostrar como é que ele evoluiu. Então, obrigatoriamente, você tem que falar da temporalidade de um determinado momento, quando ele começou até onde ele está. Aí você usa a temporalidade, porque você tem que situar a temporalidade. E aí a gente vai para aquelas sinopses tradicionais que eu sempre mostro de Romeu e Julieta, né? A sinopse de Romeu e Julieta é na Itália do século XVI, aqui eu já tenho localização e temporalidade. É provável que entre os jovens Romeu e Julieta, ainda que suas famílias fossem inimigas, com trágicas consequências, ação, mas determinantes para que a paz entre elas fosse estabelecida, desfecho. Ou seja, eu já conto o final do filme, né? O sinopse já conta o final do filme, basicamente. A sinopse publicitária, ela conta o final do filme. Né? Como é que o produto assina, resolve a questão. Entra no ponto principal, termina com o ponto principal. Né? E, para você relembrar, Romeu e Julieta não é a história, a sinopse de Romeu e Julieta não vende a história do amor de Romeu e Julieta. A história de Romeu e Julieta, apesar do nome, o final da história de Romeu e Julieta é as duas famílias fazendo as pazes por causa da morte de Romeu e Julieta. Mas a forma, a ação é tão poderosa que a história de Romeu e Julieta, a ação deles, a situação deles é muito maior que o final da história. Para dizer a verdade, ninguém nota no final que as famílias fazem as pazes, né? Porque todo mundo só fica preocupado e chateado porque os dois morreram. E aqui a invenção de Hugo Cabret, que eu não sei se é um filme que vocês tiveram a oportunidade de assistir, é um filme do Martin Scorsese, inclusive, é um filme, não digo menor, porque o Martin Scorsese não faz filme ruim, né? Até quando ele faz um filme mais ou menos, já é muito melhor que muito filme por aí. É a história na Paris da década de 1930, já temos a localização e a temporalidade. Um órfão vive escondido em uma estação de trem cuidando dos relógios. Uma noite ele se envolve em uma misteriosa aventura, aí eu já determino a ação, que vai culminar com a volta de uma pessoa esquecida por todos. Já conta o desfecho. Então a pessoa que era esquecida por todos, por causa da ação, vai voltar a ser lembrada por todos. Isso é uma sinopse. E aí a gente vai para uma sinopse publicitária, que é aquela história da onda do mar, da esburacada, né? Que é Remédio contra a Acne, né? Que esse aqui é um filme de 15 segundos, que é dificílimo fazer, muito... Não é difícil,
é trabalhoso, né? Você contar, se contar uma história em 30 segundos já é esquisito, em 15 segundos é como eu digo, num filme de 30 segundos você tem 30 segundos para contar uma história com começo, meio e fim. Num filme de 15 segundos, você tem 15 segundos contra você para contar a história com começo, meio e fim. Né? Aliás, eu tenho um filme de 15 segundos que eu considero o melhor filme publicitário. Ele ficou completamente redondo. Também eu dei muita sorte que eu peguei um excelente diretor, o Juarez Precioso, que entendeu a ideia e foi assim fantástico. Né? Infelizmente eu não tenho esse filme gravado, né, no meu rolo, né, porque problemas de produção. Né? A mulher não quis dar lá, disse que não tinha dinheiro para fazer uma cópia para mim, problemas. Então, aqui uma sinopse que virou um roteiro corrido de 15 segundos. Um pedaço de areia, da areia, localização. Não tem temporalidade, porque o tempo aqui não importa. Mas o local importa, porque quando você localiza a tua ideia num filme publicitário, você cria, de alguma maneira, pode criar uma certa... você cria uma certa cumplicidade com o teu público-alvo, porque aquela localização faz parte do universo de conhecimento dele. Tá? Ou de uma situação que possa viver. Então, um pedaço de areia da praia, a praia está toda esburacada e vem uma onda lettering trazendo a palavra acne, que cobre, né, a palavra acne, e quando volta, ela deixa a areia lisinha e trazendo a frase tem cura. Então fica acne tem cura. Né? E aí que é a ação, e aí entra a assinatura, que é o desfecho. Quer dizer, entra um produto assinando aquela situação, a ideia principal de comparar o produto à ação do mar sobre a praia esburacada. Né? Então, como se vê, tem um final feliz, porque quando você assina com o produto, você compara a ação ao produto, ao que o produto faz. E aqui a gente tem o produto. Infelizmente, esse filme que eu marquei aqui, esse link, é de uma edição que fizeram e que não é o título original. Né? Quem assina esse filme é uma outra empresa, mas eu lembro desse filme, ter visto esse filme na televisão, e ele assina com a Acnase, né? Que era o produto. Né? Quando deixa-se o C em cura, funde com o logotipo da Acnase. Então, isso é um exemplo básico de sinopse. Né? Aí eu vou passar um exercício para vocês fazer para me entregar semana que vem. Tá? Esse é para me entregar semana que vem. Vocês já fizeram esse exercício aqui, vocês dois? Fazer uma sinopse com a história dos 3 porquinhos, do patinho feio, do Pinóquio e da festa no céu? Não, eu lembro que eu fiz de Vocês lembram de ter feito outra isso? história. Não. Desse não. Fiz de outra Foi história. Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Isso. Branca de Neve. Né? Uhum. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Esse aqui vocês vão fazer uma sinopse da história vendendo isso que eu quero. Por exemplo, 3 porquinhos. Como a história é de construção de casa, né? Varejo vendendo desconto na compra de material de construção nas lojas Pedro Pedreiro para quem teve a casa destruída pelas chuvas. Quando eu digo aqui, desenvolver a sinopse da ideia baixa a partir das histórias tradicionais, eu não quero história da Disney, não, hein? Do filme da Disney, não. Vocês têm que ir atrás da história tradicional. Tem na Wikipédia. Tem na Wikipédia, que eu vi lá. Vocês leem a história original, que é curtíssima, fazem uma sinopse, inclusive, na Wikipédia, e aí, em cima da sinopse, você faz uma sinopse dos 3 porquinhos vendendo, com as lojas para Pedro, para eles comprarem material de construção. Tá? Depois, Patinho Feio, a mesmíssima coisa. A história original é do Hans Christian Andersen, o maior contador de história infantil do mundo. Né? Talvez o maior.
Você vai lá no Wikipédia, vai atrás da história do Patinho Feio e vai fazer uma sinopse da história do Patinho Feio vendendo uma marca de produtos de beleza, Labelle, que realça a beleza e o encanto natural de todas as pessoas. Presta atenção nesse todas as pessoas, hein? Tá? Não é só mulher, não. Pinóquio, a história do Pinóquio. Quem fez a história foi o Carlo Collodi, é um italiano. Vai lá na Wikipédia, tem a sinopse da história do Pinóquio e você vai vender a qualidade dos produtos da madeira de lei da serralheria motosserra natural. E, finalmente, uma história nacional, Festa no Céu, da Ana Maria Machado, uma das maiores escritoras de história infantil do Brasil, talvez a maior, que vai fazer uma rave, vai ter uma rave no Maracanã, tá? E vocês vão ter que fazer a sinopse dessa rave, desse filme, que viraria essa sinopse a priori, gente. A priori, é como se fosse virar um roteiro. Então, vocês têm que fazer uma sinopse como se estivesse contando a ideia principal para convencer o cliente a produzir um filme, que depois vai virar um roteiro, tá? Vocês têm, esse exercício pode ser individual ou em dupla, vocês têm que me entregar semana que vem, capa BNT via e-mail. Isso aí é para você se divertir. Muita gente reclama desse exercício, mas vocês têm que se divertir. Pessoas que fizeram, vários alunos que fizeram esse exercício, fizeram ideias muito doidas. Algumas até gostei. Fala, Thay. Eu me perdi ali na sinopse. Tem que, no caso, não é pegar a sinopse já da história, é criar uma sinopse conforme essas informações. Colocar na história na história original, como é que a verdade, você vai pegar um pedaço da história original, tá? E vai colocar o varejo aí da loja do Pedro Pedreiro, da Beleza Labelle, da Madeira e Serraria Motosserra e uma rave. A rave é mais, né? A história de Festa do Céu é que todos os bichos foram convidados, aquele negócio todo, né? Então já tem aí um caminho. Aí é basicamente, vocês só vão ler para se localizar. Porque vocês vão pegar um pedacinho da história e vão adaptar para o objetivo que eu estou pedindo, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ok? Você está jantando, Tayane? Eu tô, desculpa. Não, tudo bem. Vou tirar aqui de prato aí. Vou mutar Não, aqui. fica à vontade, eu sei que não é difícil para você. Muito bem, continuemos. Vamos falar sobre roteiro de cinema e roteiro publicitário. Saímos da sinopse, vamos para o roteiro. O roteiro, se o sinopse é uma guia, é um resumo da ideia, o roteiro, aí você vai contar toda a história mesmo. Tá? O roteiro foi feito para que a história seja entendida da mesma maneira por todos. É uma técnica que desenvolveram, que criaram para contar uma história e todo mundo entender a história da mesma maneira. O roteiro foi feito para organizar as ideias da história e os elementos para dar um final para ela, para dar um objetivo para ela. Como é que é que nem você conta piada. Primeiro você fala isso, depois você fala isso, depois você fala. É contar uma história, exatamente isso. Então, o roteiro é uma maneira de você organizar como você vai contar a história, para que todos entendam, e essa organização vai fazer com que todos entendam a história da mesma maneira. Tá? Isso é muito importante. Por isso que existe roteiro. Tá? Porque senão cada um entendia a história, toda vez que o autor da história fosse contar, ele nunca contaria do mesmo jeito. Tá? Então, para ele contar do mesmo jeito, ele escreve a história. Né? Para evitar problema, então, ele escreve a história de uma vez só, e toda vez que ele vai repetir, ele lê a história. O roteiro é isso. E aí, só que o roteiro é uma técnica de produção, tá? Que arruma melhor a história cena a cena. O roteiro de cinema, tá? A diferença entre o roteiro de cinema e o roteiro publicitário, como eu já falei, né? O roteiro de cinema, ele conta a história através das várias histórias que acontecem, das outras histórias, da história que está ligada à história principal. Tá? Como eu disse,
quando você conta um filme comercial, para você dar a solução do problema no final do filme, você tem que contar as várias histórias colaterais a ele, até mesmo para justificar o final, às vezes. Tá? Como tem muita história para contar, o importante no roteiro de cinema é como você conta cada dessas histórias para se chegar ao final. Tá? E é a sequência de todas as cenas das histórias, como é que você vai conseguir arrumar as cenas, o que primeiro vem, o que vem em segundo, o que vem em terceiro, né? Como é que você arruma essa história, vai contando, vai fazendo a sequência das cenas, que garante o entendimento de toda a história no final. Né? Se você vai contar uma história com flashback, sem flashback, em tempo linear, né? de acontecimento cronológico, né? No tempo da história, né? Normal, né? Então, no roteiro de cinema, a sequência de todas as cenas que contam histórias vai garantir no final o entendimento de toda a história. Então, por isso que é importante saber como contar. Não que no roteiro publicitário você não tenha que ter sequências, mas é um pouquinho diferente e mais simples. No roteiro publicitário, você conta apenas a história do produto. Só tem uma história para contar. Então, todas as cenas dessa história é para contar essa história. A sequência das cenas para contar essa história. Tá? Você não tem outras histórias. Por isso você conta de modo detalhado. Você tem 30 segundos e cada cena... O importante é o seguinte, que no roteiro publicitário, no filme publicitário, não tem gordura. Cada cena tem significado. Você não põe uma cena para ficar mais bonita. Você faz a boniteza que você quer naquela cena. E aquela cena tem que ter significado. Então, por isso, o texto é pequeno, específico e muito objetivo. Por quê? Porque você só tem 30 segundos para contar uma história. E o texto num filme publicitário, ele é complementar a imagem. Existe muito menos texto do que imagem, né? Na maioria das vezes. Então, por isso que é importante saber o que contar da história. Porque o que contar da história vai ser aquele atributo do produto, aquela qualidade do produto, aquele benefício do produto, do serviço ou da marca, que você vai contar. E vai montar cenas em cima dessa o que contar. Né? Com a intenção de seduzir o público. Porque é um instrumento de venda. O filme publicitário é uma venda. A gente nunca pode perder o foco disso. No final, o seu filme tem que vender o peixe do produto. Né? Ou seja, você faz de uma maneira que você faz com que o público se imagine na trama. Por quê? Porque você vai usar a história principal do filme, tá? A história do roteiro publicitário, a história do produto, vai se usar de uma situação que faz parte do universo de conhecimento do público-alvo. Então, essa história que está no universo de conhecimento do público, vai garantir, ou vai se pretender que garanta, que o público-alvo se veja representado e seja cúmplice daquela situação. Tá? Se ele se vê representado naquela situação, a possibilidade dele comprar a ideia do filme, tá? E se revela em comprar o produto é muito grande. Então, aí tem 2 exemplos que vocês podem ver de como é que é o roteiro, um exemplo de roteiro cinematográfico, tá? A partir desse trailer do Resgate do Soldado Ryan, que você vai ver em várias cenas, que são várias histórias que acontecem, até chegar ao Soldado Ryan. E aqui, nesse filme, que está lá na aula do Encontro 6 dessa aula, tem lá um link para você ver esse filme, tá? Do Tiger Energy Drink, que conta uma história só. E você vai ver o que é importante nesse filme. Aliás, esse filme é muito bem feito, uma ideia muito boa. Muito bem. Roteiro publicitário, mais um pouquinho para a gente gastar. Seguinte, é um guia do que acontece no filme. Pois é uma técnica, tá? Conta a história de venda. Sempre você tem que ficar preocupado com isso. É a história do produto. Então, essa história tem que ser
compreensível para o seu público e adequado ao público. Por isso que você usa elementos do universo de conhecimento do teu público-alvo, para que ele entenda e que seja adequado ao entendimento dele. Traz sempre uma ação que você usa, uma situação cotidiana ou aspiracional, como a gente já falou na aula de 15 dias atrás. Existem 2 caminhos para você fazer uma ideia, usar uma ideia num filme publicitário. Ou uma situação que acontece no seu público-alvo, ou uma imaginação, uma situação aspiracional que ele aspira a chegar, que ele gostaria de chegar, né? É a imaginação, né? E tanto essa situação cotidiana como essa situação aspiracional, ela tem que ser interessante para o público. Porque se não for interessante para o público, ele não vai prestar atenção no teu filme. Tá? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente cria um filme publicitário. Se a ideia que a gente vai usar, tá? A situação que usar, vai ser interessante para o público. Para diminuir o erro, quanto mais entender do teu público, mais você consegue acertar na sua situação. Ou seja, o público tem que se identificar com essa ação, com essa ideia, para criar cumplicidade. Né? Então, no roteiro publicitário, que tem 30 segundos, não é só o que contar do produto, é como você conta essa sequência, é como você conta também, né? Eu estou contando a ideia, o que eu conto? O produto resolvendo, tirando mancha. E como é que eu conto isso? Eu conto com um sujeito, uma menina que está com a blusa manchada, fica chateada porque não consegue tirar a mancha. Aí chega um bonitão, uma bonitona e diz, usa esse produto. Não estou dizendo o que. O que é tirar a mancha. O como é como eu chego para tirar a mancha. Tá? Deve prender. E essa ideia deve prender o público na história até a conclusão. Pode parecer complicado, mas isso não é. Porque quando você acha a situação, naturalmente você acha o como contar aquela situação. Principalmente se é a situação cotidiana. Muito bem. Elementos a considerar. São mais dicas, tá? Esses elementos a considerar são muito da minha experiência também. Eu tirei lá do livro do Tiago Barreto, mas muito tenho a me considerar. Ninguém pensa na história, quando você vai ter uma ideia, você pensa num título. É difícil isso, só redator publicitário consegue fazer isso. Mas se você, geralmente, na maioria das vezes, a gente pensa numa situação, numa imagem. A gente imagina uma situação. E isso é muito melhor, tá? Pense em imagens, raciocine em imagens, né? Uma coisa que eu falei muito com vocês quando eu dava aula de criação, é o seguinte: quando vocês querem ter uma ideia, a melhor coisa que vocês fazem é ir lá no Google Images e colocar assim, cachorro latindo. Se a ideia for cachorro latindo, né? Você coloca lá no Google Images, cachorro latindo, e vê o que vem. Vai aparecer algumas imagens que vão estar muito perto da ideia do que você vê aquela situação do cachorro latindo. E isso ajuda a você desenvolver as cenas, a desenvolver o roteiro. O texto do áudio. Você só coloca texto no áudio, o áudio que eu estou dizendo é falado. Texto do áudio é coisa falada. Locução, narração, diálogo. Não é efeito sonoro nem trilha, não. Mas é narração, locução, diálogo. Você faz o necessário para complementar a imagem. E uma dica: quando você faz o texto de áudio, de locução, de narração, de diálogo, você tem que se colocar no lugar do público-alvo. Como o seu público-alvo fala. Porque como ele fala é como ele entende. Você não pode fazer como você falasse, a não ser que você seja o público-alvo. Aí é diferente. Por isso que em filme, como é pouco, o texto é o necessário, cada palavra tem valor. Você não fala a palavra a mais. Você fala a palavra necessária. As frases têm que ser curtas. Em filme publicitário, frase é curta. Tá? Muito ponto. E localização. Quando você localiza, é aquilo que eu falei lá na frente, localização é importante, você tem que escrever brevemente. Por quê? Porque a localização ajuda a
trazer a história, a trazer a ação para perto do teu público, porque ele pode se reconhecer naquela localização. Já falei do tempo ideal, 30 segundos. E uma dica, num filme de 30 segundos, você só tem que dar informação até os 28, no máximo. Nem 28, se eu puder ser menos, é melhor. Porque você, senão a pessoa, o público não presta atenção no final do filme publicitário, que é a fase mais importante do final do filme publicitário. Não é a história. A história chama atenção, mas o que é mais importante no filme publicitário é o final, quando o produto, o serviço ou a marca entram e resolve o problema. Você faz a ligação do produto com aquela situação. Se você não prestar atenção, não deixar o teu público prestar atenção no final, tá? Você perde o teu público. Por isso que a informação tem que ser até, para dizer a verdade, tinha que ter assim, até uns 25 segundos, mais ou menos, para que você prenda tudo. Tá? Se passar dos 30 segundos, ou passar dos 28 segundos, você tem que rever todas as cenas e com ela o texto de áudio, para ver onde é que você pode diminuir para que seu filme caiba em 30 segundos. Não pode ser 30 segundos e um milésimo. É 30. Tá? Até porque existe nas emissoras de TV, quando eles colocam o seu anúncio na grade para passar, né, no intervalo comercial, ele é colocado num sistema de 30 segundos. Se o teu filme tiver 31 segundos, não adianta. No segundo final vai ser cortado, que vai cortar no 30. A TV Globo é impecável nisso. Tanto que quando você manda o teu filme para a TV Globo, eles veem se ele cabe em 30 segundos. Se ele tiver mais tempo, ele devolve o filme para você e fala assim, acerta o filme, porque senão ele vai cortar. A máquina vai cortar, eles diziam assim, a máquina vai cortar o final. Em outras emissoras, eu já vi o filme ser cortado antes do final. Né? Porque eles não têm o apuro técnico. Pode-se falar tudo da Globo, pode chamar de Globo lixo, qualquer coisa. Mas, em termos de técnica, ainda não existe emissora que tem o apuro técnico da TV Globo. Não tem. Está melhorando muito. Record melhorou muito, Bandeirantes melhorou muito. Agora, CNT, SBT... CNT, então, é uma tristeza. Bom, enquadramento, trilha e cortes. Só o necessário para contar a história. O verdadeiro... Durante produção publicitária para TV e cinema, eu enchi o saco de vocês que o roteiro tem que ter marcação de plano, tem que ter marcação de cenário, além tem que ter marcação de trilha, tem que ter, além da ação de cena. Mas o verdadeiro roteiro publicitário, ele só conta a história. Tá? Ele só conta a história. Você só vai marcar enquadramento, trilha e corte se for muito importante para o entendimento da ideia. Mas, geralmente, os diretores de filme publicitário e os produtores de filme publicitário não gostam que você faça essas marcações técnicas. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para vocês andarem para trás em relação ao que eu ensinei para vocês. Né? E trilhas e efeitos sonoros são importantes para passar o clima. Trilha, desses aqui, trilha é o mais importante, porque é uma musiquinha, uma musiquinha tem a música entra aqui para dar o suspense. Mas ainda assim, na área da pré-produção do filme, o diretor vai discutir isso com você. Muito bem. Roteiro, publicitário, estrutura. Onde é que você consegue ideia? Basicamente, se você está fazendo um filme publicitário, que é um filme de venda, você tem que vender alguma coisa, tá? do seu produto. E quem vai indicar o que você tem que vender é o briefing. Então, o briefing tem que vir com a série de informações que vão ajudar você a criar uma situação ou ter uma ideia. O objetivo, o produto, o target, tem que vir isso tudo, o preço,
diferencial do produto, os concorrentes, participação do mercado, composição do produto, as embalagens, a percepção do produto, como é que o consumidor entende o produto. Todas essas informações são importantes, inegavelmente. Nem todas você usa. Na maioria você não usa, na metade, no mínimo delas. Mas específico para o filme publicitário, você tem que se entender do produto, do target. Tá? Obrigatório é entender o cliente, o produto e o target. Né? Como eu disse aqui, obrigatório. Como é que pensa o cliente em relação ao seu produto? Você tem que entender do produto para cacete e tem que entender do teu público-alvo, do teu target. Aquele realmente target, aquele público que realmente aquele público foi feito para ele. Ele é que compra. Né? É a persona. Pronto, vamos lá. É a persona do teu produto. Tá? E específico. O que é muito bom saber na hora de criar um filme? Tempo do filme, verba e período de veiculação, que pode ser um diferencial. Por quê? Tempo do filme, para ver se é possível estender a tua ideia. Verba, se o cliente tem dinheiro para fazer o teu filme. Porque às vezes você está fazendo um filme de superprodução e o cliente tem só um troco para fazer o filme. Então você adapta a tua ideia, e isso eu já fiz, tá? Muitas vezes. O cliente não tem dinheiro, assim, quanto é que tu tem? Aquela famosa pergunta, quanto é que tu tem? Eu tenho 10 mil reais para fazer esse filme. Aí você tem uma ideia de 10 mil reais. Você tem uma ideia de 10 mil reais. E olha só, é inversamente proporcional. Quanto menos verba, mais criativo você é. Mais criativo você tem de ser. Tá? Porque a falta de verba é compensada por criatividade. Quando você tem muita verba, você pode caprichar na produção. Hollywood mesmo. Pode pouco. Que aí enche os olhos. Né? A gente vê uma porção de filme publicitário na TV que só tem produção. A ideia é nicha. É ruim, mas a produção enche os olhos. Né? E período de veiculação. Porque, às vezes, no tempo que ele vai passar, tem uma situação que vai acontecer que você pode ajudar você a ter ideia. Por exemplo, anúncios que vão passar durante o Rock in Rio, quer dizer, o tempo que o Rock in Rio está passando, com certeza muitos deles vão usar o argumento do Rock in Rio, do rock, da música, para ter ideia. E isso é um diferencial. Ajuda você a ter um diferencial do seu produto. Tá? E, mais uma vez, entender é obrigatório. Isso aí, se você não entender esses três, você não faz absolutamente nada. Você só vai fazer coisa da sua cabeça para você mesmo. E aí, o esquema do roteiro publicitário. Né? Ele tem três partes. Né? Cinema tem mais, porque ele tem mais conflito para resolver. Como são várias histórias, tem vários probleminhas para serem resolvidos durante o filme. Então, o filme publicitário, o problema, expõe a situação que o produto deve resolver. Tirar a mancha da roupa. Esse é o problema. Qual é o clímax? É aquela situação onde o produto vai resolver de maneira assim fantástica, como eu falei na aula de audiovisual, né? O fantástico é uma coisa que não é que todo filme publicitário tem que ter, que é aquela coisa que chama a atenção, né? E você liga essa clímax ao produto. E aí a resolução final é o produto assinando. Muitas vezes, quando digo o produto resolve o conflito, é o seguinte: você tem o clímax, que tem o produto atuando de maneira impactante, você vê lá o produto tirando a mancha, né? Tem aquela cena debaixo d'água, da sujeira desprendendo da roupa, né? Na água, assim, né? Então, isso é uma coisa impactante, né? E aí, a resolução, qual é a resolução? Quando eu digo que o produto resolve o conflito, é o seguinte: você assina com o produto. Então, você liga aquela ação impactante ao produto. Então, por isso que se diz que o produto resolve o conflito, que é a conclusão. Né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a fazer o roteiro do filme, que a gente já tem ideia pronta, quando a gente começa a escrever, uma das primeiras coisas que a gente faz é a assinatura do filme. Né? Você tem que garantir que ela tenha 3 segundos. Né? Então, muitas vezes eu já fiz muitos filmes, na hora que eu comecei a fazer o roteiro, que eu fazia primeiro eu escrevia primeiro no roteiro, apesar de começar sempre pelo clímax. Primeiro, quando eu ia para o roteiro escrever, eu fazia a assinatura, né, para garantir os 3 segundos. E aí eu tinha 27 para cima
para fazer o resto, né? E a dica que eu sempre disse em todas as aulas que eu falei sobre TV e cinema: primeiro você cria o ponto de virada, que é aquela situação impactante. É onde vai chamar a atenção, onde o produto age, é aquilo que vai chamar a atenção do teu público, que é o clímax. Depois você cria o problema e coloca a resolução em volta. A resolução é a assinatura. Como é que a assinatura vai entrar no final, né? Isso aí você deixa para depois. E aí, o mais difícil, digamos assim, é criar o problema em cima que seja o clímax, seja a sequência lógica desse problema, né? Muito bem. O roteiro clássico. O roteiro clássico, eu já falei isso em produção, né? É o tradicional roteiro em duas colunas. Aqui, eu já coloquei isso em todas as aulas que eu dei de roteiro. Aqui tem umas norminhas, umas referências de como fazer, como escrever para o vídeo e como escrever para o áudio. Essas normas são muito boas, né? Escrever as cenas em letra minúscula, o texto locutado de locução, de áudio, o texto locutado de narração, locução e diálogo em letra maiúscula, com separação, em 1,5 de trelhamento, corpo 12, se possível, Arial, nunca evita de usar Times Roman, Arial, porque o Arial é cientificamente provado que a letra é a família que você consegue ler melhor de qualquer outra, é a Arial. Ela é mais redonda, ela ocupa o cérebro, responde com mais rapidez a informação escrita na fonte Arial. Por isso que a maioria dos livros didáticos são escritos em Arial, né, para facilitar o entendimento. Muito bem, o roteiro clássico é o mais usado em publicidade. Por quê? Porque quando você faz as cenas, você pode fazer anotações por cena. Isso é feito geralmente na produtora, né? Faz-se as marcações por cena. Cada área que recebe, se a gente vê em produção gráfica, em produção de cinema, né? Cada setor, cenário, iluminação, fotografia, figurino, em cada cena, cada setor faz a sua anotação. Por isso que ele é usado em coluna, tá? Para facilitar também as marcações técnicas da produção. Tá? Cada vídeo, sempre assim, primeiro é vídeo, a primeira coluna é sempre vídeo, segunda áudio. Tem alguns malucos aí que colocam áudio na frente do vídeo. Primeiro é a base do entendimento. Primeiro você vê, depois você ouve, né? Mesmo que você comece o teu filme com uma voz num fundo preto, tá? Primeiro você vê o fundo preto, depois é que você escuta a voz, né? Cada cena de vídeo, né, que é a que começa sempre, você começa sempre pelo vídeo, né? Ele pode corresponder a um áudio ou não. Depende da história que você está contando. E você só escreve as cenas do seu vídeo, as mais importantes. Cenas que são sequências de uma mesma cena, a câmera está aqui comigo, depois corta para cá, é a mesma cena. Tá? Às vezes você não precisa fazer essa cena de lado. Se eu estou na mesma história, se eu estou na mesma unidade dramática, contando a mesma coisa, não precisa... Perdão. Você não precisa fazer a decupagem, você decupa aqui e explica na ação de cena o que vai acontecer, né? Não existe as cenas de passagem, que são aquelas cenas que são muito curtas, né? Uma pessoa coçando a cabeça, ou coçando o olho, ou balançando a chave, que são mais detalhes. Essas cenas de detalhes, que são chamadas também cenas de passagem, podem ser chamadas de cenas de passagem, elas só servem para encher linguiça. No filme publicitário, como você só tem 30 segundos para contar a história, se você colocar uma cena de passagem, ela vai durar no mínimo 1 segundo. Né?
Não pode ser menos de um segundo, senão o cérebro humano não percebe a cena, né? Você acaba engordurando, deixando o seu filme gordo. E o filme publicitário, ele é enxuto, ele é magrinho. Então, por isso, até inclusive, não existe cenas de passagem em filmes publicitários. E o roteiro clássico, por incrível que pareça, é mais fácil do cliente entender. O cliente é muito burro, né, para dizer a verdade. Tem muito cliente burro. E quando ele vê a cena e, ao mesmo tempo, correspondendo à cena, o áudio, ele entende a ideia. Se você for fazer um texto corrido, muitas vezes ele não entende. Mas onde é que o cara diz? Não, ele não entende, né? E muito cliente, inclusive, prefere, inclusive, ver o roteiro storyboard para ele ver a cena, porque ele não tem espacial nem abstrato o bastante para imaginar como é que é a cena só lendo, escutando e lendo o áudio, né? Então, o roteiro também precisa ser simples e objetivo. Todo filme, todo roteiro publicitário tem que ser muito objetivo. Você pode até escrever muito na cena, mas seja simples e objetivo. E existem os roteiros clássicos mais técnicos e detalhados. Esses geralmente são utilizados pelas produtoras, né? Que geralmente ele pega o seu roteiro publicitário e transforma num outro tipo de roteiro, que é o roteiro que é trabalhado na hora da captação da imagem. Então pode ter storyboard, aí tem os planos marcados, tem os ângulos de câmera, tem a marcação de cenário, tem a marcação de iluminação, tem a trilha, que é aquele roteiro, né? Aquele roteiro... Desculpe, gente. Estão vendo? Estão vendo o slide? Tá no roteiro clássico. Isso. É isso, né? Esse roteiro mais técnico e detalhado é aquele que eu ensinei para vocês em produção, que tem tudo. Tá? Esse que eu ensinei em produção é o mais usado dentro das produtoras. Muito bem, aqui tem um exemplo de roteiro clássico publicitário. Publicitário. Tá? Que não tem marcação de cena, não tem marcação de cenário, não tem marcação de iluminação, de ângulo, de nada. Eu só conto a história. Tá? Eu faço a localização, que vai estar aqui. Se vocês quiserem seguir, tem aqui o filme, tá? Que vocês podem confrontar com esse roteiro. Tá? Eu só mostro basicamente aqui, só mostro mesmo ação de cena e áudio. Quiosque de praia, burburinho de praia, né? Então, olha só, cada cena corresponde ou não a um áudio, né? Homem jovem de bermuda e camiseta chega em Fernanda Lima de biquíni, escolhendo sandálias em instante. Homem assobia para Fernanda Lima e inicia a cantada. Homem galanteador, sempre marcando o tipo de voz, de interpretação dos personagens, né? Homem galanteador. Essas havaianas vão ficar lindas em você. Fernanda Lima, educada, obrigada. Passa para a próxima cena. Inicia diálogo de um homem com Fernanda Lima, deixando em dúvida depois da resposta dela. Você é modelo. Se eu não caracterizei aqui o homem, quer dizer que ele continua galanteador, tá? Você é modelo. Fernanda, agora mais espontânea. Eu sou homem em dúvida. Como assim? Ué, modelo, Fernanda Lima, modelo. O homem fica desconcertado e depois decepcionado. Homem desconcertado. Pô, sacanagem. Fernanda em off, né? Porque ela não aparece, não tem um contraplano nessa aí. O que foi? Homem decepcionado. Aí decepcionado. Essa era a melhor cantada. Homem vai embora chateado com Fernanda Lima ainda escolhendo sandálias. Ela estranhando. Eu, hein? Assinatura. Havaianas. Todo mundo usa. Esse é um roteiro publicitário clássico. Geralmente o roteiro que a gente leva para fazer a pré-produção na produtora. Ele não tem marcação de cena, ele não tem marcação de enquadramento, de plano, de ângulo de câmera, de iluminação, de cenário, de figurino. Você só marca isso
se isso for importante para o entendimento da tua ideia. Isso é muito importante. Então, é por isso que é chato dar. Primeiro, para vocês darem produção gráfica, produção de TV e cinema, e depois da criação para TV e cinema ou redação publicitária avançada, porque eu ando para trás. Né? Eu ando para trás. Né? E aí, mas olha só, quer saber a verdade? Quanto melhor marcado o teu roteiro, seja com plano, seja com iluminação, né? Marque e, na hora da pré-produção, discuta com a produção e com o diretor. Pronto. E aí, um exercício que eu vou passar para vocês, que é para o dia 28. Muito bem. Vocês vão pegar esse filme aqui à esquerda, tá? Que está lá no encontro do... Está lá no encontro da aula 6, da aula do encontro 6. Vocês vão baixar, tem lá o link, vocês vão baixar. E aí vocês vão fazer o roteiro publicitário, igual ao esse aqui, ó. Igual a esse aqui. Eu não quero marcação de plano, eu não quero iluminação, não quero nada disso. Só localização e ação de cena, tá? Desse filme aqui. Cuidado, cada corte é uma cena, mas é aquilo que eu falei. Existem cenas que são sequências lógicas de outra cena. O cara está enquadrando você aqui, depois corta para cá. Se não houve nenhuma modificação na unidade dramática aqui, não é cena, ela faz parte dessa cena primeira. Então, vocês vão fazer esse roteiro e vão baixar o roteiro, a tabela, né, o roteiro clássico, que também está lá o link para vocês baixarem e vão completar, porque aqui, como na prova, essa tabela é expansível. Então, vocês, decupar as cenas do filme, baixem um roteiro clássico, 2 colunas de vídeo, de áudio, detalhando também o áudio, claro. Baixa o arquivo do roteiro para escrever conforme o exemplo do roteiro do modelo, slide 10, esse aqui, né? Dica, isso é só uma dica para vocês orientar. Vocês têm que ver qual é as cenas importantes, tá? Vocês têm que me entregar, pode ser individual ou em dupla, e vocês vão me entregar isso no dia 28. Então, o exercício 5 é para a aula da semana que vem. Esse exercício é para outra aula daqui a 15 dias, para vocês terem tempo de fazer. Até porque eu vou ter que falar algumas coisas para vocês. Entenderam? Alguma dúvida? Todas. Eu acho que eu entendi, né? Todas? É muita coisa, professor. Você está passando muito trabalho. Não, peraí. Esse 5 é para o dia 28. Vocês têm 15 dias para fazer isso. O outro é para a semana que vem. O outro se preocupa com o exercício 5, tá? Depois se preocupa com o exercício. Olha só, Sandra. O exercício 6, ele é só trabalhoso. Porque você vai ver a cena e decupar. Ver a cena e decupar. Acabou. Escolher quais são as cenas importantes, decupar e acertar o áudio. Pronto. Esse aí é só trabalhoso. Tem que ter... Lembro nem como é que é decupar, desenhar, tipo, fazer um desenho, gente. Não lembra. Todo dia tem uma coisa diferente. Tayane, não me pergunte. Para mim, vocês já sabem. Vai lá na aula de produção que vocês sabem. Decupar é escrever o que está acontecendo na cena. Pô. Fazer decupagem publicitária. Não é de produção. É que nem a do exemplo que eu dei dessa aula. Muito bem, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Alguma coisa, John? Quer falar? O quê? De TCC? Olha só. Oi? Falar de quê? Do trabalho, você falando? Não, olha só. Primeira boa notícia. Eu disse que para a Tayane você não estava em sala. Eu disse para a Tayane que eu vou dar uma notícia boa e 2 notícias ruins. Notícia boa. Esse bimestre não haverá trabalho. Graças a Deus. Tchan. Porque o trabalho que eu imaginei... mais prova. Mas o que vem agora? Não vai dar. A ruim é ter mais 3 provas esse semestre. Não, olha só.
Porque o trabalho que eu queria passar para vocês não vai dar tempo, ele é trabalhoso mesmo. Ele é trabalhoso mesmo, então não vai dar tempo. Então, eu prefiro descontar em cima de vocês, em cima de exercício. Então, olha só. Essa aula é a última aula que eu falo de televisão, aquelas coisas de cinema. Agora, a próxima aula eu já vou falar de internet. Características de internet, a diferença entre web e mídias tradicionais, as 7 forças do marketing digital. Muito bem. Essa aula tem que falar para a turma para vir nessa aula do dia 21. Por quê? Porque na aula do dia 28, eu vou passar um exercício em sala baseado nessa aula do dia 21. Tudo bem, não veio a aula, pode fazer exercício? Pode. Mas quem veio à aula vai entender um pouquinho melhor do que quem nem veio na hora de fazer exercício. Tá? Então, eu estou pedindo para as pessoas virem na aula do dia 21, porque no dia 28 vocês vão fazer um exercício que eu vou passar em sala. Vou começar a aula, vou passar outro exercício, e vocês vão ter até as 9h30 para me responder. Tá? Então, no dia 21 tem conteúdo. No dia 28 vai ter um exercício sobre o conteúdo do dia 21. Nos dias... tem que vir aqui, ó, 28. Nos dias 4 e 11 serão aulas de conteúdo. Tá? E na aula do dia 18 vai ter um exercício sobre os conteúdos da aula 4 e 11 da internet. Então tem que vir nas aulas para poder fazer legal. Vão ser exercícios em sala. Então, o que eu fiz? Eu tirei o trabalho de T2 e peguei o trabalho de T2 e transformei em 2 exercícios que vocês vão fazer em sala de aula. Mas vocês precisam ver as aulas do dia 21, 4 e 11 para fazer os exercícios. Tá? Entenderam? Entendi. Você diz sala de aula, você diz online, né? Online. Olha só, é aquilo que eu te disse, Tayane. Possivelmente, eu já começo a dar... Não sei, eu não estou querendo. Mas se eu for forçado é aquilo. Possivelmente, se eu tiver de voltar, eu vou voltar em novembro, na aula do dia 4. Então tem que ver. Eu estou me fingindo de morto. Né? Eu nem devia estar falando isso. Eu vou editar essa parte. Tá gravando. Vou editar essa. Tá gravando agora. Possivelmente no dia 4 eu esteja dando aula presencial para vocês. Talvez, mas ainda vai depender. Eu tenho que falar com o Will, eu tenho que falar comigo, eu tenho que tomar minha vacina, minha 3ª dose, entendeu? Aquilo tudo. Tá? Mas a priori vai ser online. Tá? A priori vai ser online. Muito bem. Eu tenho uma dica para vocês. Olha só. Eu não sei se vocês dois se interessam por marketing digital. Sim, eu trabalho com isso. Tá em trabalho. Muito bem. Olha só, eu coloquei na pós-aula do Encontro 6, tem 3 links, tem 3 aulas na pós-aula do Encontro 6. Tem o exercício, esse exercício que eu passei, tem um artigo sobre sinopse e tem um link para uma masterclass 3 masterclasses de marketing digital que o pessoal do Polo Criativo vai dar nos dias 25, 26 e 27 de outubro, às 19 horas, totalmente 0800. Tá? Com gente de mercado falando sobre como estruturar, como planejar e como realizar marketing digital. Só que eu coloquei lá... Hein? SMO Summit? Summit não, né? Não é o Summit, não. É Masterclass da Polo Criativo. É Masterclass de marketing digital, de estratégia de marketing digital. Eu estou perguntando porque... Desculpa, fala. Diga. Não, porque esse da CMO Summit, eu acho o nome, também 25 de outubro. Eu me inscrevi nesse. Tá lá, se interessar, mas vocês têm que ir lá
na página lá na pós-aula que tem um link para vocês se inscreverem. E o mais rápido possível, porque eles têm vagas limitadas. Eles têm acesso limitado, porque vai ser tudo online, entendeu? E eu li lá quem vai dar as aulas, e é gente muito boa. Claro que essas aulas não vão te dizer tudo, né? Porque eles vão colocar gostinho de quero, mais para você fazer os cursos do Polo Criativo e para pagar uma grana. Essa é 800. Mas você vai ver mais ou menos como funciona a coisa, tá? E quem vê essas masterclasses vai ajudar, inclusive, a fazer os exercícios em sala no dia 28 e no dia 18 de 28 de outubro e dia 18 de novembro. Entendeu? Vai dar pique, vai dar conexão. Entendeu? Então, eu acho uma coisa interessante. Vocês passam isso para os colegas, porque, de repente, alguém se interessa. Eu me inscrevi, eu vou participar, vou dar uma olhada, né? Eu acho que uma das pessoas que vai dar aula foi minha aluna lá na SPM, a Carol. Tenho quase certeza que essa menina foi minha aluna lá na SPM. E hoje aí é manda-chuva dentro da TV Globo. Está trabalhando dentro da TV Globo na área de marketing digital. Eu acho que ela é ela. Eu estou para tirar essa dúvida. E é isso. Acabou a aula. Vai lá na aula para baixar o conteúdo. Vai lá na aula para ver os filmes, para ver as coisas, para baixar o que você tem que baixar, e vai lá na aula para ver esse negócio do link das masterclasses, que é totalmente 0800. 3 dias, para quem se interessar, é uma boa. O que mais? Não está indo, não. A Camila pediu para tirar uma dúvida contigo do TCC. O quê? Peraí, só um momentinho. Vocês têm algum... Jonathan, você tem alguma dúvida da aula? Não sei. Daiane também não, né? Não, acho que não. Jonathan, você tem alguma dúvida de TCC? Não, eu mandei, eu fiz aquilo que o senhor mandou lá. E despachou, né? E já mandei para ela. Seu trabalho está muito bom. Estou gostando, acho que o seu trabalho vai ficar muito bom. Daiane, qual o problema aí que você está? É Camila. Ela perguntou... Camila! Olha só. A Camila me mandou um e-mail onde eu não consigo baixar o documento que ela me mandou. Ela tem que mandar de outra maneira. Porque ela anexou está em algum lugar na nuvem e não tem link para baixar. Então ela tem que anexar. Eu pedi a ela para anexar o documento no e-mail. Não é fazer um link. Porque eu não sei onde é que está o link. Saí apertando em tudo que era lugar lá, não baixei. Pronto, fala. Estou avisando ela aqui. Ela perguntou se quando for enviar a atividade 1, que é a introdução ao capítulo, você tem que enviar todo a capa, né? Ponta-capa, sumário, essas coisas. Diz o seguinte para ela. Ela não usou o modelo para fazer o trabalho. Ela tem que usar obrigatoriamente o modelo do TCC1 e preencher onde faz parte das atividades, entendeu? Então, ela tem que... Primeira coisa que ela esqueceu, ela não deu título para o trabalho dela. Está lá, atividade 1, não existe isso. Tá? Ela tem que pegar o modelo, fazer como você faz, vai substituindo. E ela fez a introdução, não é para fazer a introdução, eles se metem a fazer a introdução. A introdução é só na atividade 3. A introdução só vem depois que você faz. Ela não está no TCC2, não, Muricy? Não, ela está no TCC1. Não, o que ela me mandou foi TCC1. A TCC2? Não, eu acho que TCC1 também. TCC1, não. O que ela me mandou é TCC1. Eu achei que ela fosse faz TCC2. É porque no modelo, a introdução já vem assim pra gente fazer, entendeu? Por isso que a pessoa tá fazendo, provavelmente. Também não. A introdução, gente, você só faz, no TCC1, a introdução você só faz depois, no final, porque vocês têm que fazer na atividade 2 um negócio chamado fundamentação teórica. É o resumo, é a sinopse do teu TCC, do TCC que você vai fazer semestre que vem. Então, quando você faz a fundamentação teórica,
você tem mais elementos para fazer a tua introdução. Aí, quando lá chega na atividade 3, como você já fez a atividade teórica, você aí escreve a tua introdução que está lá na frente, entendeu? É meio doido assim mesmo, mas é assim que funciona. Tá? Então, diz para a Camila que tudo bem, já fez lá a introdução, vai passar direto, a Geni nem vai olhar a introdução, ela vai lá na atividade 1. Título, que é tema, problema de pesquisa, objetivo geral e específico, e justificativo. Ela só vai ler isso. Se você fez para cima, para baixo, coisa e tal, ela não está nem aí. Ela está... Quando for... Foi? Ela está tentando entrar na aula para você explicar melhor para ela. Ela falou aqui. O Davi também está tentando entrar para a aula de TCC, mas o Teams está bugando. É porque eles devem estar entrando na aula do TCC. Eu estou aproveitando a aula de redação publicitária para falar sobre o TCC. Uhum. Manda o link dessa aula para eles, pronto, para economizar. Aham, estou mandando. Aí você explica melhor para Camila, porque ela há muita coisa para explicar para ela, né? Pois é. Mas é claro, ela tinha que estar aqui para falar com ela. O meu eu te mandei até... Eu mandei já tudo... Como é que se fala? Fugiu a palavra agora. Mas o meu TCC eu tinha mandado separado para você, para não ficar aquelas páginas todas, só que já tá tudo no modelinho direitinho. Não se preocupa com isso, não. Vocês podem mandar tudo e só substitui onde tem que substituir, gente. Porque aí, se vocês ficarem cortando, quando vocês forem colocando as outras atividades, vocês podem perder página. A melhor coisa é pegar o modelo e substituir. E deixar o que está em amarelo, em realçado, deixa como está. Deixa como está. Não se preocupa com isso. Não. Uhum. É até melhor para vocês. Não é para ficar bonito, isso. É para responder. Eu faço isso, só que aí eu copiei e coloquei uma página diferente para você não ter aquele trabalho todo de ficar descendo várias páginas. Mas o meu é tudo feito no TCC mesmo, no modelo. Bem-vinda, Camila. Conte-me tudo e não esconda nada. Passa também o link para o Davi, o Tayane, por favor. Mandei, ele falou que está tentando usar, mas em vez de abrir a aula, está acontecendo outra coisa. Está abrindo outra coisa. Deve estar abrindo a aula de TCC. Você me mandar o link dessa aula de redação. Porque esse link aí que você está mandando não está abrindo tentando abrir a aula de TCC. Deixa eu ver se eu acho aqui também. É porque ele está conectado no Teams, né? Vamos lá, Camila, qual é o teu problema? Você não entendeu o que eu te disse não, né, no e-mail, né? Fala, Camila. Eu entendi. A parte de editar ele na norma BNT, igual está no AVE, eu prefiro fazer depois que já estou com a escrita pronta, porque aquele negócio amarelo tudo me confunde. Tá bom, então tá bom, tá bom. Se você se garante que depois de corrigir coisa e tal, você fazer a substituição, tá bacana. Porque se você mandar do jeito que você mandou para ela detona. Não, eu sei. Tá, outra coisa. Eu não consegui baixar o teu arquivo, eu não sabia, não tinha link para baixar. Tá? Porque o seu trabalho é simples de corrigir. Entendeu? Se eu tivesse baixado, eu tinha te mandado rapidamente. Entendeu? Pronto, o que mais? O último que eu te enviei, você corrigiu. Mandou corrigido. Pois é, mas esse que você mandou agora, eu não consegui baixar. Não sei por quê. Eu cliquei em tudo quanto foi buraco e não consegui. E olha que eu tenho o Office 365, entendeu? Que é super moderno, fica ligado direto na nuvem, aquelas coisas todas. Uhum.
Eu uso Então é o seguinte, LibreOffice. Não, mas mesmo assim, o LibreOffice, ele uma coisa, o Jonathan também usa o LibreOffice, eu consigo baixar. Estranho. Você salva em ODT, né? O LibreOffice, ele não salva em doc, não? Geralmente ele salva. É muito ruim. Sempre que eu vou enviar, por exemplo, o TCC, eu tenho que ir lá em outro computador que tem o Word fazer, porque senão dá ruim. Não, olha só, quando você só salva na hora, quando eu mando, eu só coloco para salvar em Word normal, 97, sei lá, alguma coisa assim, e mando. Isso. Não sei se chega 97 e né? 2003. Eu não sei quando você abre se aparece desconfigurado. Eu não sei. Você tem que ir lá na caixinha e escolher a saída, o formato de saída. Mas o problema é o seguinte, é que eu vi o teu trabalho, ele estava lá na tela, mas eu não conseguia baixar para poder ler e fazer as possíveis alterações. Entendi. Entendeu? Então, dá um jeito de me mandar o trabalho, que o resto a gente dá um... Tá? Fala, Davi. Tem mais alguma coisa, Camila? Eu queria, na hora que eu for enviar, eu tenho que enviar introdução, capítulo 1 e mais o quê? Capa, contra capa. Pera. Você está fazendo CC1 ou 2? O 2. Olha só. Peraí. Parou. Aquilo que tu me mandou não é TCC2, não. Aquilo é TCC1, hein? Agora eu tô confusa, peraí. Não. Eu te mandei Você já para fez TCC1? correção? Já. Eu mandei para você ver. Você até mandou consertado. Foi a introdução do TCC2. Sim, mas TCC2 ele pede a introdução. Ele pede a introdução e o capítulo 1. Aquilo que você me mandou não é TCC2. Aqui é TCC1. Eu te mandei só a introdução. O capítulo 1 eu tô terminando ainda. Bom, pelo amor de Deus, não me mata do coração, gente. Tá faltando uma semana para vocês me mandarem esse negócio. Tem que estar nos trinques aí. Você Não, me tudo bem, assustou me também. manda. Olha só. Faz o seguinte. Me manda a tua introdução no corpo do e-mail. Se você não conseguir mandar com um arquivo anexado, me manda no corpo do e-mail, eu copio, jogo no Word, depois faço a correção e mando para você. Pronto, tá resolvido. Tá. Ok? Entendeu? E aí me fala, na hora que eu for enviar para ela, eu envio a introdução, capítulo 1 e mais o quê? Nada. Só isso? Só isso. Introdução e capítulo 1. Tá. Gente, vocês têm que ler o manual. Pelo amor de Deus. Vai lá, atividade 1, está lá escrito o que é que tem que mandar. Introdução e capítulo 1. Tá? No capítulo 1, basicamente, você desenvolve o teu primeiro objetivo específico. Geralmente, na maioria das vezes, 95%. Tá? E você tem que mandar a introdução e o capítulo 1 dentro do modelo do TCC2. Vai lá onde tem introdução, tá amarelo, tira aquilo, joga a tua introdução onde está amarelo. Onde tem o capítulo 1, que começa no 2, né? O capítulo 1 está no item 2. Você coloca o título do teu capítulo, tira o amarelo, joga o teu capítulo 1 lá dentro. E pronto. Não mexe nada. Aí coloca título do teu trabalho. Nome e título. Nas páginas onde tem que ter nome e título, que são as páginas de apresentação, as primeiras, tem que ter o teu nome e tem que ter o título, tá? Do teu trabalho. Você não pode começar como é que você começou, colocou atividade 1 e começou na introdução, não sabia nem o título do teu trabalho. O título eu já fiz no TCC1, é só trazer para esse. Exatamente, é o mesmo título. E vai lá no TCC2, do modelo TCC2, onde está teu nome do autor e título do trabalho, vai substituindo o teu nome e título do trabalho. Onde tem as páginas, onde tem título, e pronto.
Isso, se você mandar para ela sem o título do trabalho, sem o teu nome, meu amigo, ela vai dar uma puxada na tua orelha, vai perder ponto por causa disso. E agora já não tem mais 7 dias para ela fazer a revisão, de você te mandar e não te dar nota. Agora, tudo que vocês mandarem, ela vai aceitar como único. Aham. Entendeu o que eu falei contigo sobre o negócio da introdução? Entendi. Se você não conseguir me mandar com um arquivo anexado, coloca a tua introdução no corpo do e-mail que você mandou para mim, que eu tiro ele de lá, coloco num Word, faço as correções que tiverem de fazer, se não tiverem de fazer, não faz, e eu te devolvo. Pronto. Tá ok. Davi, fala. Professor, Tudo bem rapidinho, contigo? posso sair ou tem mais alguma coisa? Pode. Quem já resolveu, pode tirar o time. Ah, tá bom. Boa noite, professor. Boa noite. Maurício, eu só queria sua opinião sobre o meu TCC. Tayane, eu não consigo lembrar de todos, não. O meu... Mas acho que o seu não está dando problema, não. O seu, do Jonathan. Se tivesse... Tem um TCC que está me preocupando um pouquinho, mas é o da turma da manhã. Mas também é questão de acertar. Se eu não falei nada, se não me chamou a atenção, quer dizer que está tudo bem. Então tá, que o assunto eu fiquei só meio assim, né? Eu sei que já tá no final praticamente, mas ainda fico na dúvida. Vai lá, tá indo bem, tá indo bem. Vai fazendo atividade 2, vai fazendo capítulo 2 e Vou capítulo começar. 3. Tá? Não perde tempo não, porque a partir de quarta-feira que vem, que é dia 20, só vão ter 14 dias para fazer a atividade 2. E a atividade 2, para quem é de TCC1, é o Davi. Mas vocês não, vocês é desenvolver os objetivos 2 e 3, pronto. Atividade 2 do TCC1, que é um pouquinho complicada, mas resolvendo, você já tem todo o trabalho na cabeça. Menina, se você não tiver nada para fazer, pode se retirar numa boa, sem problema. Tá? Fala, Davi. Vou sair aqui então. Boa noite, Maurício. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, Maurício. Boa noite, Davi. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô meio atrasado aí. Agora nós temos um problema, que você tem menos de uma semana para mandar o trabalho. Hoje eu consegui começar a escrever o objetivo, não, problema de pesquisa. Mas eu não sei se está muito certo. Olha só, você não vai fazer um texto enorme sobre o problema de pesquisa. Você vai fazer no máximo um parágrafo, e o problema de pesquisa é uma pergunta em cima do seu tema. Qual é o título do teu trabalho? Eu vou te mandar aqui no Facebook que eu fiz, que eu escrevi. Não no Facebook, que eu saí, eu não tenho Facebook mais. Ih, caramba. Me manda um e-mail. Me manda um e-mail com o que você tem. O mais rápido possível. Você me manda, amanhã eu estou te respondendo. Tá ok. É só isso, o problema de pesquisa. Mas o que eu ia falar? É o tema, que é o título. O tema eu já tenho. Problema de pesquisa, justificativa. Cara, pega o manual do TCC1 e vai lá. Qual é a atividade 1? Tá lá, ele explica qual é a atividade 1. Não, eu tenho escrito aqui. Eu só... Vai aparecer mais dúvida mesmo quando estiver fazendo. Nem tem muito o que falar. Me manda o que você tem. Aí, em cima do que você tem, eu vou fazer as minhas considerações. Tá bom. E pode deixar que eu vou te orientar. Tá bom. Eu vou tentar escrever hoje também o objetivo. Todos os 3 objetivos. Os 4. Tem o geral e tem os 3 específicos. Um geral e 3 específicos. Isso. O geral é o que eu quero falar. Exatamente. Você vai transformar num verbo
o seu tema. Por que mostrar que os raios gama influenciam o crescimento das margaridas do campo? Teu título do teu trabalho. A importância dos raios gamas para o crescimento das margaridas do campo. É quase a mesma Aí teu coisa título... do problema, né? Basicamente, não, Por que que o... Pode que repetir a no pergunta objetivo do geral problema? você pode dar uma alongada. Você pode explicar um pouquinho mais. Você pode dar uma alongada. Tá bom. Então faz, vai e me manda. Aí desse primeiro objetivo geral que eu tiro os 3 objetivos específicos. Você divide. Então, por exemplo, a importância dos raios gama para o crescimento das margaridas do gama. Primeiro, mostrar o que é o raio gama e os seus efeitos. 2, expor o que são as margaridas do campo. 3, apontar como o raio gama age no crescimento das margaridas do campo. Você vai dividindo, você vai pegando a coisa e falando um sobre cada um deles. Você fala sobre o raio gama, outro você fala sobre a margarida, depois você junta os dois no final. Pronto. Tá bom. Ok? Eu tô anotando aqui. Ok. Valeu, Muricy. Não deixe de me escrever, não perca tempo, me manda, porque quanto mais rápido você me mandar, amanhã, assim que eu pegar o teu trabalho, eu faço os comentários e mando para você. Não vão perder tempo não, cara. Não perde tempo não. Vai deixar, valeu. Obrigadão. Aquele abraço, Davi. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Tchau.